Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, como vocês estão? Vamos lá. É o seguinte, esse aqui corre o risco de ser o vídeo mais importante da história desse canal. Eu vou explicar, eu vou falar uma coisa hoje aqui que é, na minha opinião, por uma coisa que eu entendi agora há pouco só, lerdo eu, talvez a aptidão, a ferramenta mais importante que a gente tem para aprender na vida. E eu vou explicar por quê, que é a ferramenta mais importante, ou a coisa, ou a aptidão, a capacidade mais importante que a gente tem para aprender e desenvolver na vida. E se a gente conseguir explicar do jeito que eu quero explicar, talvez isso realmente faça uma diferença aí na vida de vocês. Vamos tentar. Bom, vamos lá. O índice está aqui. Se tudo deu certo, eu consegui colocar o índice aqui. Esse não vai ser um vídeo fácil não é. Ele vai ser um vídeo com bastante conteúdo, eu acho. Como em geral são os vídeos aqui, eu falo um monte de coisa. Vocês sabem, eu não faço uma argumentação de modo geral retinha. Eu vou abrindo coisas, é assim que eu penso, é assim que eu funciono, é assim que eu acho que a nossa cabeça funciona, na verdade. Eu acho legal assim. Eu não coloco card, mas tudo que eu cito e que eu vier a citar, vai estar na descrição aí embaixo do vídeo. Então, embaixo de mim aqui tem a descrição do vídeo e tem o mais. Se você quiser ver o resto que está embaixo, você clica no mais e aparece o resto. Então, os vídeos que eu citar, os outros vídeos que eu citar, os textos que eu citar, os conceitos que eu citar, tudo isso vai estar aí embaixo. Caso não esteja aí embaixo, você me escreve um comentário e eu coloco, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a flexibilidade. Eu já falei sobre isso antes aqui, algumas vezes, mas eu não tinha sacado um negócio que eu saquei esses dias. Na verdade, eu saquei esse troço respondendo a uma questão na live da autoescrita. A autoescrita é esse processo de pesquisa que a gente desenvolve aqui no canal. Se você quiser saber o que é, vai aí embaixo. É um processo de pesquisa baseado na neuropsicanálise, na neurociência afetiva e na psicanálise, enfim, e na narrativa. Está aí embaixo. A gente tem várias práticas de pesquisa de si mesmo e tem as lives todos os sábados. Na live desse sábado, eu recebi uma pergunta sobre priorização. O que é priorização? Como é que funciona a nossa capacidade de priorizar as nossas necessidades, em quais situações e tal. E respondendo essa pergunta, eu já estava com esse vídeo aqui engatilhado, aqui pensando, com o roteiro mais ou menos organizado. Eu pensei, cara, é a priorização que eu queria falar. É daí que vem a questão. E aí então, eu vou hoje aqui tentar, estou aqui com o meu roteiro aqui para não me perder demais, falar sobre o que é a flexibilidade e por que ela é tão fundamental. Então, a gente vai, antes de tudo, voltar para o nosso conceito básico. Estou com um cisco no olho. Nosso conceito básico aqui, que são a homeostase e alostase. Homeostase são as nossas zonas de equilíbrio, as zonas nas quais a gente tem que estar para sobreviver. E alostase são os trabalhos que a gente faz no mundo, do lado de fora, no mundo, para retornar à zona de equilíbrio quando ela desviou. Vários desses trabalhos são automáticos, de regulação autônoma, vários deles, e outros automatizados ao longo da vida, e alguns deles, poucos na verdade, são conscientes. Como é que eu faço para conseguir comer alguma coisa hoje à noite? Dessas nossas necessidades homeostáticas, a gente tem algumas delas específicas, que são as nossas necessidades homeostáticas emocionais, as nossas necessidades emocionais, as nossas zonas homeostáticas ligadas às nossas necessidades emocionais, que são 7. Se você quiser saber quais são, está aí embaixo. Os afetos fundamentais são esses, os 7 afetos fundamentais. São 7, isso está baseado lá no Panksepp, Jaak Panksepp, que é o cara que criou a neurociência afetiva, que é a base para a neuropsicanálise, que é o troço com o qual eu trabalho. Beleza, então vai lá ver o Panksepp, se você quiser, tá aí o texto dele e tal. Beleza, então tá. Aí, maneiro. A gente tem as nossas necessidades e a gente tem essas zonas homeostáticas que a gente tem que estar nelas. As nossas necessidades, algumas delas são fisiológicas básicas e outras delas são emocionais. O que quer dizer necessidades emocionais, Emanuel? Pelo amor de Deus, o que você está falando? Por que umas são fisiológicas e outras emocionais? Tudo é no corpo. Boa pergunta. Emocionais é uma separação que a gente faz para caracterizar, conceituar as necessidades que estão ligadas, no que se refere à satisfação delas, a outros sujeitos. Então, você precisa de outras pessoas para satisfazê-las. Isso tem tudo a ver com o que a gente falou no vídeo passado sobre os óculos da Apple. Se quiser, vai lá ver. E tem tudo a ver com o vídeo de hoje, que é sobre como a gente ficar cada vez menos flexível e mais autocentrado e mais fechado na própria satisfação, que teoricamente não depende do outro, faz a gente ter cada vez menos capacidade de satisfazer nossas necessidades, que dependem do outro, invariavelmente.
Então lá eu argumentei algumas coisas importantes, mas ficou faltando o ponto da flexibilidade. Estava lá indicado, eu tratei disso de alguma forma, mas não tratei diretamente. Mas então, enfim, a gente tem as necessidades emocionais e as necessidades em geral, algumas delas emocionais, as zonas homeostáticas, e a gente precisa satisfazer essas necessidades, alostaticamente, fazer alostase para satisfazer essas necessidades. Tá, maravilha. Então, o que ocorre é que essas satisfações nem sempre são conscientes, as necessidades e a satisfação delas nem sempre acontece de maneira consciente. Várias vezes elas acontecem de maneira autônoma ou automática. Tem uma distinção aí que eu não vou fazer hoje, mas autônoma é tipo liberação de quebra de glicogênio no fígado, e automático são as coisas automáticas que você faz, que você aprendeu e automatizou, tipo saber andar. E são tipos de dispositivos diferentes no corpo, mas na prática nenhum dos dois é consciente, isso que importa. São respostas inconscientes, você não tem que pensar sobre elas, tá? Mas algumas vezes a gente tem que pensar sobre elas, e para pensar sobre elas, o que acontece antes da gente ter que pensar sobre elas? A gente as sente. O afeto, a sensação, isso que a gente sente, é um mecanismo para trazer à consciência algo que tem que ser tratado e que não está sendo tratado numa regulação autônoma, automática ou automatizada. Então a gente sente. Essa é a razão de ser da consciência. Isso é o tema do livro do Mark Solms, chamado The Hidden Spring. Mark Solms é o cara que criou a neuropsicanálise. Está embaixo também o livro, se quiser. Beleza. E aí a gente vai entrar, então a gente vai sentir uns negócios, né? Sentir tipo calor, sentir frio, sentir fome, sentir saudade, sentir tesão, sentir medo, sentir raiva. A gente vai sentir umas paradas. E aí quando a gente sente para que o nosso sistema aqui fale, bom, e agora, como é que você resolve isso? Então se a gente teve que sentir, quer dizer que o nosso sistema, um pedaço da nossa cabeça aqui, do nosso funcionamento, que se chama substância cinzenta periaquedutal, em inglês periaqueductal gray, ela entendeu que aquilo tinha que ser priorizado. E aí a gente entra na priorização. Então a gente tem um monte de regulações homeostáticas acontecendo na gente o tempo todo. O tempo todo acontecendo zonas de equilíbrio, muitas e muitas e muitas e muitas. Algumas delas, em alguns momentos, ganham uma priorização. Elas sobem a consciência. Priorizar, tem duas maneiras de entender priorizar. A primeira é a passagem do inconsciente para o consciente, nesse sentido. A passagem do automático para o consciente, para o pensar sobre, para tentar encontrar na realidade, usando a cabeça, no sentido pré-frontal aqui, lidando com a memória, working memory, a memória presente. Tentar encontrar soluções para isso, né? Então, isso foi priorizado, isso saiu lá de baixo e foi priorizado. Esse é o primeiro conceito de priorização, e ele é fundamental para a gente entender. O que faz uma necessidade ser priorizada em detrimento da outra? Essa pergunta é a pergunta que você deveria ter feito, exatamente. Bom que você fez. O que faz uma necessidade ser priorizada? Duas coisas. Uma é o aumento, o desvio da homeostase, né? O aumento de tensão dessa necessidade, o quanto que ela está desviando da homeostase. E a outra é o quanto o seu sistema sensorial percebe oportunidades de satisfação dessa necessidade. Ou seja, necessidades e oportunidades. Isso é fundamental, tá? Se entender isso, ponto pra gente, a gente já resolveu nosso trabalho aqui hoje. Necessidades, oportunidades. Se o nosso sistema percebe tem um desvio homeostático acontecendo e ele percebe uma oportunidade de satisfação alostática, essa necessidade tende a ser priorizada. É por isso que você sente mais vontade de fazer xixi quando você chega perto do banheiro de casa. Você entra em casa, você estava apertado, quando você entra em casa, de repente sua bexiga parece que vai estourar. É porque o senso de oportunidade aumentou muito, então o seu sistema te deu consciência, uma consciência mais intensa afetiva de que você tem que fazer aquilo naquela hora, porque você tem uma oportunidade de satisfazer aquela necessidade de fazer xixi. Então, isso é a ideia de priorização, sacou? Isso acontece com tudo, tá? Isso acontece o tempo todo. Então a gente vê um negócio, um anúncio de comida, a gente, tava com fome, nem tinha percebido, porque não estava sendo priorizado naquela hora. A gente vê alguém bonito passando na rua, uma pessoa assim, você sente tesão várias vezes, né? Isso acontece, isso existe. E aí você sente aquela coisa. A pessoa fala que vai embora, você sente possibilidade de abandono, né? Oportunidade. Estava ali, a necessidade basal estava lá acontecendo, necessidade de vínculo, nesse caso, nesse último, necessidade de ser amado, como a gente fala. E aí a gente teve uma oportunidade de abandono, então você aumentou o desvio homeostático ligado a uma oportunidade, é um estímulo, né? Nesse caso, você aumentou de fato o desvio homeostático, entende? Você deu sinal de que você poderia ser abandonado. Então, o tempo todo essa regulação está acontecendo, para dentro e para fora, sendo lida. Talvez esse exemplo que eu dei da necessidade de ser amado seja mais confuso, porque de fato teve um aumento homeostático nesse caso aí.
e um aumento do desvio homeostático. Entenda bem o que é o desvio homeostático, tá? Tem uma zona de equilíbrio para tudo. Então, a comida é o mais fácil, né? Você precisa estar alimentado. Não está alimentado, vai desviando, sente fome. Começa a comer, prazer, desprazer, tá? Fome é um tipo de desprazer. Comer, prazer. Aí, satisfeito. Aí, se você tiver que continuar comendo, você não está mais. Você está desviando a homeostase para o outro lado, sabe? Estão te obrigando a comer, eu não quero mais comer. Uma criança que não está com fome, o pai obriga a comer, por exemplo. Está desviando a homeostase para o outro lado. Então tá. Então, priorização, beleza, entendemos. Isso é homeostase e as oportunidades têm a ver com ver o prato de comida. E isso, né? E aí, quando a gente fala das oportunidades, a gente vai dizer necessariamente de aprendizado. As homeostases não são um aprendizado, elas estão lá na gente na vida o tempo todo, elas existem lá, a gente vem com elas de fábrica, as nossas necessidades fisiológicas são as nossas necessidades fenotípicas, né? Que é o que a gente precisa para existir. Só que as oportunidades são aprendidas. O tempo todo elas são aprendidas na vida. O que satisfaz? Isso se chama desejo, objeto de desejo. Né? O desejo é a memória, o traço de satisfação, é o traço de memória de um objeto de satisfação. Então, fome é uma coisa básica, sem objeto. Só que você come um negócio que te satisfaz a fome, você faz um registro. Aquele macarrão satisfaz a fome. Então, você passa a pensar, macarrão satisfaz a fome. E aí você pode pensar isso em relação a várias coisas. E aí que a gente vai entrar na flexibilidade, que é o ponto do vídeo. No campo da priorização. A gente vai, e depois a gente vai chegar no segundo conceito de priorização. Aqui a gente vai pensar no objeto de desejo. Veja bem, fome, desvio homeostático, básico. E aí, necessidade de satisfação, oportunidade de satisfação do outro lado, tá? Só que aí você tem os objetos de desejo, né? Que são os objetos de satisfação. Né? De novo, desejo é traço de memória de um objeto de satisfação de uma necessidade. Memória de um objeto de satisfação de uma necessidade. É um conceito do Freud lá de 1900. Tá, se você quiser ver isso de novo para clarear. Mas aí, dependendo da sua vida, dependendo do tipo de aprendizado que você teve na vida, você vai ter esse ou aquele objeto de desejo. Lógico, né? Dependendo do seu ambiente. Então, se você nasceu no Japão do século XV ou nos Estados Unidos do século XXI, a sua noção de satisfação da necessidade de comer, de nutrição, vai ser diferente. Né? Tudo num exemplo só para você entender. Né? Beleza. Mas, e aí, em função disso, do seu objeto de satisfação, das oportunidades, o seu campo de priorização vai ser distinto. Então, para alguém de uma cultura diferente da nossa, da minha, por exemplo, com uma história diferente da minha, ver um prato de comida ou outro prato de comida pode ser fazer a priorização dessa necessidade ou não. Então, eu posso olhar aquilo e falar, não, isso não me parece uma boa comida, né? Porque nesse aprendizado que eu tive não me parece. Mas para uma outra pessoa, aquilo pode parecer uma boa comida, um objeto de satisfação, então aquilo é priorizado. E vice-versa. É muito fácil de ver isso com crianças, né? Por exemplo, meu filho mais novo agora tem uma fixação com uvas. Uva, ele só fala isso. E então, às vezes parece que a única coisa que pode satisfazer a fome dele é uva. Não sempre, mas às vezes parece que sim. E quando ele vê uma uva, ele lembra que está com fome. Então, entendeu? É priorizada, a fome é priorizada quando ele vê a uva. Ele fala, uva, objeto de satisfação possível, oportunidade de satisfação, priorização da necessidade. E aí, com isso, ele se mantém alimentado. Então, esse é o primeiro conceito de priorização. E ele é fundamental, porque ele tem a ver com uma ideia muito básica da flexibilidade, que é assim, quanto mais objetos possíveis de satisfação você tiver, mais chance de satisfação das suas necessidades você vai ter. E essa que é a encrenca. Quanto mais a gente se limita a um mesmo caminho de um mesmo tipo de satisfação, mais a gente depende daquele objeto, menos a gente tem chance de satisfazer nosso desvio homeostático daquela necessidade. Mais a gente tem chance de ficar em desvio homeostático, mais a gente tem chance de ficar em angústia. Então, quanto mais a gente amplia o nosso leque de possíveis objetos de satisfação, de possíveis oportunidades, mais chance a gente tem dessa necessidade de ser priorizada, a gente perceber ela e poder satisfazer essa necessidade no mundo. E aí a gente caminha agora, então esse é o primeiro conceito de priorização, sair do consciente, tomar o afeto, tomar a consciência. O segundo conceito de priorização, que é mais fácil de compreender em tese, que também tem a ver com a flexibilidade, é assim, eu tenho
Vamos lá, eu tenho fome e sono ao mesmo tempo. Por alguma razão, subiram a minha consciência dois afetos, fome e sono. Eu tenho fome e sono. Aí você vai entender também necessidades e oportunidades. Os dois estão na minha consciência. Eu estou morrendo de fome, mas estou morrendo de sono. E aí, como é que a gente vai priorizar qual que vai ser eleito para ser satisfeito na vida? Depende da oportunidade e do aumento de tensão homeostática. Então, se você está com muito sono, muito sono, e muita fome, vamos dizer assim, se pudesse dizer, em escalas iguais de fome e sono, mas, no primeiro caso, você está deitado na sua cama e não tem nenhuma comida na geladeira, chances são de que você vá priorizar neste sentido de caminhar para a satisfação da necessidade de dormir. Você vai dormir, né? Amanhã você come. Por outro lado, se você está com muita fome e muito sono, em escalas iguais, mas você está na mesa do restaurante e o prato de comida acabou de chegar, as chances são pequenas de que você durma em cima do prato. Até acontece, mas as chances são pequenas se a necessidade é igual. Então, de novo, oportunidades, né? As oportunidades vão dizer o que você vai priorizar na sua satisfação. Priorizar seria algo próximo do que a gente chama de escolher, né? Escolher é um outro problema, porque a gente não escolhe as coisas de verdade, mas tudo bem, não vou entrar nesse assunto hoje não. Mas então, esse é o segundo sentido de priorização, quando as coisas já foram priorizadas para a consciência e elas vão ser então priorizadas, qual vai ser o caminho holostático que você vai seguir quando você tem uma dupla possibilidade de satisfação. E de novo, veja bem, olha que interessante. Quanto mais você tiver riqueza e flexibilidade em relação às possíveis satisfações das suas necessidades, mais chances você tem de satisfazer elas. Dá um exemplo. A pessoa está com fome e com sono, mas ela só consegue dormir naquela cama, daquele jeito, com aquela temperatura, daquele lugar e tal, e ela está num outro lugar que não é a casa dela, ela está viajando e tal, e ela não consegue dormir, ela só pode comer. Isso então vai fazer essa pessoa comer, beber, fazer sei lá o quê, e não conseguir dormir, né? Então ela vai acabar sendo obrigada a priorizar uma necessidade em função de uma falta de flexibilidade e as chances são enormes de que ela não consiga satisfazer a necessidade dela de dormir e ela acabe comendo mais do que ela precisaria comer. Ou buscando coisas que não vão satisfazer aquela coisa que ela deveria satisfazer, aquela outra coisa, mas que vão satisfazer alguma coisa, vamos dizer assim, que vão trazer algum tipo de prazer. E a gente vai parar no campo da compulsão, várias vezes, né? Como eu falo várias vezes aqui, tem uns vídeos sobre compulsão aí embaixo, se você quiser olhar, que tem muito a ver com isso. Quando a gente tem uma necessidade que é muito complicada de satisfazer, mas a gente tem uma oferta muito grande de oportunidade de satisfação de uma outra necessidade, de outras necessidades, e a gente acaba fazendo só isso. Tipo, a gente só come e fica no celular ao invés de tentar buscar vínculo, porque vínculo é o óculos da Apple, de novo. Fazer isso é mais fácil do que tentar lidar com o outro é complicado, né? Então a gente está muito pouco flexível em relação às oportunidades de satisfação, a gente não consegue lidar com aquilo, a gente não consegue lidar com o outro, a gente não consegue negociar, então a gente vai investir num campo de compulsão. Compulsão, de novo, encontrar algum tipo de prazer, mas não da necessidade que estava em desvio lá, de base, ou alguma necessidade importante em desvio que você acaba não priorizando no processo de escolha, porque você não consegue ver as oportunidades de satisfação, porque você não é flexível, né? E aí, isso é muito importante, porque várias vezes a gente fala, você tem que ser mais flexível, você tem que ser mais assim, mais tranquilo na vida e tal, você tem que conseguir negociar, e aí as pessoas começam a falar, não, mas então eu vou ter que me submeter a tudo. Eu escuto muito isso. Eu tenho que me submeter a tudo e é engraçado, a flexibilidade é o contrário de submeter a tudo. Quando a gente se submete a alguém, por exemplo, a uma relação, quer dizer que a gente está totalmente inflexível, na verdade. Em dois sentidos, pelo menos. No primeiro sentido, que se retroalimentam muitas vezes. No primeiro sentido, a gente se submete porque a gente considera que aquele é o único objeto de satisfação possível da nossa necessidade de ser amado. Então a gente se submete àquilo. Ou seja, a gente não é flexível, a gente não pensa que a gente pode satisfazer a nossa necessidade de ser amado nos nossos campos de vínculo com outros objetos de outras maneiras, com outras relações de outras maneiras. A gente pensa que a gente depende daquele. Ou seja, é a inflexibilidade que leva a gente a se submeter. Num outro aspecto possível, em relação à necessidade de dominância, que é uma outra necessidade emocional, a gente não aceita perder.
a gente fala, não, eu quero ter essa relação do meu jeito, então eu vou ficar aqui. Então eu vou me submeter estranhamente, ou vou fazer o outro me submeter a mim, mas eu vou me submeter a qualquer coisa porque eu não aceito perder, no sentido, eu vou me submeter ao outro porque eu não aceito perder, eu não aceito não aceito a ideia de que esse outro não me queira. Então eu vou me submeter a qualquer coisa, eu vou ficar aqui topando qualquer abuso, qualquer absurdo, porque eu não aceito a ideia de falar, não rolou, vou buscar outro objeto de satisfação, vou ser flexível. Então nesse sentido, ser flexível é poder sair, não é se submeter. E aí isso é muito interessante, isso é fundamental para a vida, para que a gente consiga de fato satisfazer nossas necessidades e não fique batendo com a cara no muro, né? Onde não tem saída, não tem possibilidade de satisfação. E várias vezes a gente fala, voltando, não, mas você tem que ser, né, flexível e tal, você tem que conseguir. As pessoas não conseguem, elas ficam com muita raiva quando a gente fala isso. Não sou flexível, como é que eu vou ser flexível? A merda que tá. E o interessante disso, o interessante da lógica de priorização e do pensamento sobre as oportunidades de satisfação das nossas necessidades em desvio é justamente que quanto mais experiências a gente tem, necessariamente mais registros a gente faz de oportunidade de satisfação. Naturalmente na vida. Então, quanto mais a sua vida é rica de encontros e de possibilidades diversas de vivência, mais chance você tem de conseguir priorizar necessidades em desvio e satisfazê-las, porque o seu sistema vai compreender que existem oportunidades de satisfação ali naturalmente, porque você viveu satisfações nesses processos, ou seja, você constituiu outros objetos de satisfação, ou seja, outros objetos de desejo. Não sei se dá para entender isso que eu estou dizendo. Mas então, a experiência em si leva à possibilidade de satisfação muito maior, né? A experiência de outras coisas, ou seja, novas vivências, aberturas a novas coisas. Então, quanto mais a gente se fecha, e por isso o argumento do problema do óculos da Apple, quanto mais a gente se fecha na gente mesmo, menos capaz a gente é, ou mais incapaz a gente é, de encontrar oportunidade de satisfação. E, em função disso, mais incapaz a gente é, ou menos capaz a gente é, de encontrar satisfação em si. Né? Então a gente não vai conseguir priorizar aquelas necessidades porque a gente não vai perceber a oportunidade de satisfação e elas vão ficar na nossa base, não sendo priorizadas, muitas vezes não vindo à consciência e gerando angústias, sintomas, somatizações ou o que seja, ou compulsões. Eu. Não sei se dá para entender a importância que isso tem. E a saída para isso é uma saída básica, é viver. Né? É viver encontrando diferenças, é descobrindo novas coisas, né? E aí o que a gente vive hoje em dia na nossa vida, e aí o troço, a encrenca, o que a gente vive nos termos, eu só assisto esse podcast, eu só ouço o podcast que eu ouço, eu só vejo esse canal do YouTube que eu vejo aquele, eu só como o que eu como, eu peço o que eu peço, eu só falo com o que eu falo, naquele grupo, daquele jeito, eu troco aqueles memes e a gente, então, fatalmente vai encontrando menos possibilidades de satisfação, oportunidade de satisfação. E a gente necessariamente cada vez mais está em desvio homeostático, porque o nosso sistema não se sente capaz, não vê sentido de priorizar as nossas necessidades, já que ele não está vendo oportunidades acontecendo, então ele fica sustenta elas na base inconsciente, que só gera sintomas e problemas para a gente. Bom, isso é a base desse vídeo que eu queria dizer. Tem uma outra coisa que eu queria falar, que eu vou falar aqui porque eu acho que é importante também. A satisfação é um outro lado do vídeo, tá? Eu poderia inclusive fazer um outro vídeo, posso fazer um outro vídeo sobre isso para falar sobre isso com mais detalhes. A satisfação das nossas necessidades, considerando que a priorização aconteceu e que a gente vai lá então em busca de satisfazê-las, ela tem duas fases, duas etapas, duas coisas nelas. Me diz aí se você entendeu tudo isso que eu falei até agora sobre a priorização, a necessidade de novas experiências para conseguir encontrar novas possibilidades de satisfação e não despriorizar o que pode ser satisfeito. Aí tem uma outra parte. As nossas possibilidades de satisfação, isso tem tudo a ver com o mundo que a gente vive, né? A satisfação das nossas necessidades envolve necessariamente duas etapas, ou quase que necessariamente duas etapas. Uma é a busca por satisfazer e a outra é o retorno de satisfação. Respira aí, tá? Porque se você não desistiu do vídeo até agora, então vamos ter esse bônus.
Busca por satisfazer, retorno de satisfação. Isso é mediado por duas bioquímicas, vamos dizer assim, diferentes, né? Ou pelo menos duas. Na verdade, mais. Uma é a motivação dopaminérgica para buscar a satisfação de uma necessidade em desvio. Então, qualquer que seja ela. A base dopaminérgica serve para você buscar qualquer coisa. Para você buscar abrigo, para você buscar sexo, para você buscar carinho, para você buscar comida. Você precisa dessa base dopaminérgica, né? Para você ir ao mundo, fazer um trabalho no mundo alostático de satisfação de uma necessidade. Fazer um trabalho no mundo, um trabalho alostático de satisfação de uma necessidade, tá? Isso é muito importante. O Freud chamava a pulsão de uma demanda feita sobre a mente para que algum trabalho seja feito no mundo, para que algum trabalho aconteça no mundo para satisfazer um desvio, né? Ele não falava de homeostase porque ele não conhecia o conceito, mas se ele conhecesse ele falaria, provavelmente. Bom, mas uma demanda para que algum trabalho seja feito, tá? E esse trabalho é impulsionado pela dopamina. E aí, quando esse trabalho encontra satisfação, a gente tem um retorno de outra ordem. Então, eu vou em busca de um encontro, eu vou em busca de amor. E quando eu tenho retorno, quando eu encontro amor, então a dopamina encontra um retorno opioide, por exemplo, né? Então, dopamina por um lado, opioide, retorno, porque eu vi uma oportunidade, tá? Eu vi uma oportunidade de satisfação do meu desvio homeostático, vou em busca desse lugar de satisfação. E aí, beleza, é dopamina, retorno opioide, no caso mu-opioide, que é a endorfina aí, né? Então, maravilha. E aí a gente fala, legal, fiz um trabalho no mundo. O nosso sistema é pensado assim, tá? Evolutivamente a gente foi organizado assim. Maravilha, consegui, me satisfiz, bacana, legal. Tá. O que a gente vive hoje em dia, nesses campos que eu fico chamando de compulsivos ou compulsivantes da nossa atualidade, isso tem de novo a ver com o óculos da Apple, se você quiser ver o vídeo passado, é que a gente tem supostamente retornos opioides sem trabalho e a gente tem buscas dopaminérgicas sem retorno. Esse é o resumo da nossa vida. A gente tem um monte de oportunidades teóricas de satisfação e em função dessa estrutura na qual a gente vive, a gente não consegue mais buscá-las. O que ocorre? A gente tem retornos de vínculo, de alguma ordem, que parecem ser vínculo, então você assiste o que você quer, vê o que você quer, você se sente vinculado a esses conteúdos, de alguma forma, a série X, o canal Y, o podcast Z e tal, você se sente vinculado, mas você não fez trabalho de conexão e de negociação com essas oportunidades de satisfação. Então, algo não aconteceu como deveria aí no seu sistema. E aí, em função disso, a dopamina fica vibrando aí, sem aplicação. E, ao mesmo tempo, a dopamina acaba sendo aplicada, e passa por aqui também, num sistema compulsivo de um excesso de busca por coisas, quaisquer que sejam, né? Impactada, né? E aí você tem uma dopamina funcionando, buscando de tudo no feed, nessa coisa que a gente vive, mas sem encontrar retorno de nenhuma necessidade, ou quase nunca de nenhuma necessidade, e sem encontrar novidade. Se você quiser ver mais sobre isso, eu vou te colocar um vídeo aí embaixo sobre a necessidade de novidade ligada à dopamina. A novidade como a grande coisa da dopamina, né? O novo, a diferença, que faz toda a diferença, é fundamental isso que eu estou dizendo, para descobrir novos campos de satisfação, novos objetos de satisfação. A novidade. A máquina da dopamina, da busca pela diferença, da curiosidade, tem a ver com a necessidade nossa profunda de descobrir novos objetos de satisfação, descobrir novos objetos de desejo, para que a gente possa priorizar necessidades e satisfazê-las, porque a gente vê a oportunidade de satisfação. Só que a nossa dopamina acaba sendo cooptada, roubada e utilizada por mecanismos tecnológicos que a estimulam, mas que não trazem retorno, nem para ela, né? Porque ela não encontra novidade, ou várias vezes não encontra novidade, mas ela continua sendo impactada, ou estimulada, ou demandada, né? Compulsivamente. E ela não encontra retorno opioide também, né? Então porque ela não faz o trabalho que ela deveria fazer, né? Então a gente tem um negócio aqui, uma espécie de dopamina sendo impactada, sem o trabalho acontecendo no mundo. E aí trabalho é corpo, tá, gente? Trabalho não é... Bom, trabalho pode ser pensamento, né? Trabalho pode ser pensamento, mas pensamento também é corpo. Mas é algo sendo feito no mundo, não é receber. É ir para, é o impulso, é a busca, é a necessidade de buscar, como diz o Panksepp. É buscar, né? Não é receber, é buscar, tá? Então a gente passa a ter uma impactação aí ser atingido por esses campos
dopaminérgicos sem que eles estejam aplicados na necessidade, na função deles, que é buscar. E aí eles param de encontrar novidade, eles contam sempre a mesma coisa. A gente para de descobrir novas oportunidades de satisfação. E do outro lado aqui, a gente está, teoricamente, tendo um retorno opioide, e esse retorno opioide está sem o trabalho que deveria ser feito para que ele viesse. Então, por isso que, por exemplo, morfina, heroína e tal são opiáceos, né, mas que estão ligados a opioides. Eles não são bons, não são legais na vida, porque eles não envolvem o trabalho que seria necessário para que você conseguisse eles. O trabalho é lidar com o outro. O trabalho é lidar com o outro, que depende da dopamina, do estímulo, a novidade, a diferença, para lidar com o outro e encontrar satisfações e descobrir novas formas de satisfação e poder priorizar essas necessidades, como a necessidade de vínculo, que acaba não sendo priorizada porque você não tem mais capacidade de reconhecer as oportunidades de satisfação no mundo, porque você não tem mais capacidade de reconhecer objetos diferentes de satisfação, porque você só quer a mesma coisa. Ou seja, sem flexibilidade e sem vivência, busca, novidade, diferença e encontro com o outro, a gente tem cada vez menos capacidade de satisfazer as coisas e a gente continua se drogando nesse sentido, usando drogas, porque essas coisas não estão funcionando da maneira que foram previstas evolutivamente. Caramba, hein? Até eu fiquei... Me diz aí, eu posso desenvolver mais alguns conceitos desses que eu entendo que sejam complicados, tá? E a gente... pensa mais. Qualquer dúvida, coisa que tenha ficado não clara, eu desenvolvo melhor, tá bom? Mas a flexibilidade, espero que você tenha entendido. A necessidade de descobrir novas formas de satisfação. A necessidade para que você consiga satisfazer de fato as coisas. Para que você não consiga só comer macarrão com molho de tomate pro resto da vida.